São Paulo. Paulo do Vale. O tricolor paulista, o São Paulo, que aliás tem notícia quente saindo, confirmada pelo nosso Paulo do Vale, vai trazer pra gente aqui na Rádio Bandeirantes. E o São Paulo, hein, PDV? Pois é, São Paulo que a gente inicia esse boletim de informações com a parte policial, porque o São Paulo acaba de divulgar uma nota através das redes sociais dizendo o seguinte: o São Paulo Futebol Clube informa a rescisão de contrato com o atacante Pedrinho. A medida foi tomada pelo clube após criteriosa e detalhada avaliação realizada pelos departamentos jurídico e de compliance à luz dos fatos conhecidos a respeito do caso envolvendo o jogador, no caso, né, do Pedrinho, que é acusado pela ex-namorada de violência doméstica, agressão física, injúria, ameaça. Já há 2 meses, né? Esse caso veio à tona e o São Paulo prontamente afastou o jogador dos jogos, não das atividades. Ele passou a ser não relacionado, mas até então vinha trabalhando com o clube, justamente, segundo o São Paulo, por uma cautela jurídica de que você não pode ali afastar um funcionário ou mesmo dentro do futebol romper o contrato, de que lá na frente se comprovasse, né, ou caso se comprove até que o Pedrinho seja inocente nessa história, São Paulo poderia se complicar, baseado até em outros casos, né, de outros jogadores em times que passaram por isso e no fim acabaram comprovando de alguma forma a inocência e depois processaram as equipes. Aparentemente não é isso que acontece com o Pedrinho. O São Paulo, depois dessa criteriosa, então, né, investigação e obviamente acompanhando a própria investigação da polícia, né, muitos fatos vieram à tona nos últimos dias, nas últimas semanas, de ameaças, né, comprovadas ali, de conversas do Pedrinho ameaçando a namorada, de fotos, né, de hematomas da mulher. Então, depois de um tempo, o São Paulo toma essa medida e rescinde o contrato com o Pedrinho, não faz parte mais do elenco do tricolor paulista. A primeira reação que eu vejo aqui da torcida, obviamente, é de alívio. Muitos até dizendo que o São Paulo demorou a agir, mas antes tarde do que nunca para tomar uma decisão como essa, além, né, de ser uma semana simbólica, né, com relação até ao caso Cuca e outras situações envolvendo mulheres, né? Dentro do futebol hoje, a figura da mulher muitas vezes ela é vista como uma figura inimiga, né? Assim, a mulher atrapalhou a carreira do Cuca, a namorada atrapalha a carreira do Pedrinho, sendo que é ao contrário, né? A gente tem que se preocupar exatamente com as vítimas e, obviamente, né, sempre exigir a melhor apuração possível por parte da Polícia Civil, né, que investiga o caso. Então, informação de última hora, São Paulo rescinde com o Pedrinho, Ramiro. Até pra te ajudar, o Pedrinho acabou de postar. Opa! Mas assim, nada obviamente direcionado a isso, mas acabou de postar, depois da rescisão do contrato, um vídeo motivacional do próprio Neymar, falando que na vida de qualquer pessoa que quer alcançar o sucesso, tem que passar por momentos difíceis. Óbvio que não é diretamente ligado à decisão, mas sai minutos depois de que foi notificado, de que foi divulgado, então tem a ver, né, com a situação. O que você achou, PDV? Aliás, eu vi até alguns amigos são paulinos criticando que isso demorou para acontecer, que teve que aparecer até um aval depois da medida do Corinthians com o Cuca, uma espécie de inspiração para o São Paulo poder rescindir contrato com o Pedrinho, ele que estava de escanteio há um tempão, né? Tava na geladeira, deixado de lado por um tempão, né, PDV? Isso, há quase 2 meses, né? A questão é o seguinte, assim, né, na minha visão. Eu até, na semana que aconteceu, eu cobrei o próprio São Paulo, né? Inclusive em coletiva, minha pergunta pro Rogério na ocasião, era o técnico de São Paulo, foi exatamente essa, sobre o Pedrinho. E algumas pessoas do clube me procuraram para explicar a situação, dizendo que, como eu disse agora há pouco, o São Paulo ele acaba ficando refém de uma situação em que, enquanto a investigação ela não é concretizada, o São Paulo ele não pode fazer o juízo antes, né, da própria justiça. Sim. Então, enquanto não se chegou talvez a um fato que talvez agora o São Paulo já tenha, através das investigações, né, tido acesso,
Enquanto isso, o São Paulo tratou com toda a cautela, tanto que o Pedrinho participou de todas as atividades até um certo momento. Me espantou um pouco a época o posicionamento da Independente, pregando muita cautela, sendo que a gente já viu torcidas organizadas cobrarem saída de jogadores por questões muito menores, né? Por questões, óbvio, talvez até de indisciplina, de falta de comprometimento, que obviamente é ruim para o ambiente de trabalho, mas nada se compara a uma agressão, principalmente, né? Uma agressão a uma mulher. Então, isso me espanta um pouco. O futebol ele tem os valores um pouco invertidos, né? O que talvez tenha um peso maior é o cara, às vezes, chegar atrasado de uma viagem, como o Arboleda já chegou algumas vezes. Óbvio ou vestir a camisa de outro time rival. Que é um absurdo dentro de um mundo do futebol, né? Mas nada comparado. O futebol ele tá inserido no contexto da vida, da sociedade. Então ele não pode ser colocado como uma coisa, uma esfera à parte, né? Então, óbvio que o Arboleda na ocasião foi muito cobrado. Eu acho até um milagre, uma história de superação tremenda. O Arboleda hoje ser o jogador mais longevo do time de São Paulo, ser o capitão de São Paulo, né? Por tudo que ele passou, mas muitas vezes ele já foi cobrado. Uma torcida que já fez um manifesto dizendo que aqui a gente não vai aceitar vocês chamando o São Paulo de tricas e nem gente de brinquinho e cabelo descolorido. E soltou uma nota dizendo, não, vamos aguardar a situação do Pedrinho. Tudo bem, cada um, né, defende o que acha e cobra o que acha. Na ocasião eu achei sim que uma atitude mais drástica poderia ser tomada, mas o próprio clube se justificou dizendo que é preciso ter cautela para que isso não se volte contra a própria instituição. Mas eu também acho que essa pressão essa semana, tudo que aconteceu essa semana, fez o São Paulo acelerar esse processo, dizendo assim, a hora que encerrar esse assunto Cuca, vão vir atrás da gente. Sim. E o São Paulo não vai tomar nenhuma atitude com o Pedrinho, ele vai continuar recebendo. Porque tudo, desde que surgiu a informação, tudo foi evoluindo para que, de fato, a situação ficasse ruim pro Pedrinho. Provas contra ele, né? Exato, né? Provas e prints que até a imprensa acabou apurando, né? Alguns prints, né? Ele já teve alguns problemas com o próprio pai da namorada. Sim. Enfim. Coisas de ameaças que foram divulgadas, né? Então, assim, não tinha cabimento mesmo o Pedrinho seguir no São Paulo. Lembrando que, no caso do Jean, o Jean que hoje é goleiro do Cerro Porteño do Paraguai já há alguns anos, enfrentou o Palmeiras agora. Enfrentou o Palmeiras e ele se firmou por lá, né? Ele acabou se firmando por lá. Ele encontrou uma forma de recomeçar a carreira. O Jean, ele não teve o contrato rescindido com o São Paulo. O São Paulo vendeu o Jean. Verdade. Até porque o São Paulo investiu no Jean. E ele ficou sem jogar um tempo, né? Ele ficou afastado. Afastado e o São Paulo vendeu. Mas o São Paulo conseguiu vender o Jean. No caso do Pedrinho, o Pedrinho, ele está emprestado ao São Paulo. Sim. Pelo Lokomotiv da Rússia. Então é uma situação um pouco mais simples. Ele vai embora. Por isso, talvez, São Paulo poderia ter tomado uma atitude antes, né? Essa é a minha visão. Mas, antes tarde do que nunca, acho que para alívio do torcedor, mais ainda para alívio da torcedora do São Paulo, né? Porque cada vez mais a gente tem que lembrar, né, que o ambiente de futebol também é um ambiente para mulher, né? Sim. Cada vez mais. Então, acho que a partir do momento que você tem uma pessoa acusada por agressão e que algumas questões aí corroboram pra isso, a mulher que torce pra instituição e ela se vê representada por um agressor, ela se sente também agredida. Então é uma situação que acaba sendo um alívio, acredito eu, pra torcida, pra ala feminina da torcida de São Paulo, que obviamente é gigantesca. Então a informação é essa: o São Paulo rescinde o contrato com o atacante Pedrinho, deve retornar ao Lokomotiv. Eu não sei como o Lokomotiv vai lidar com esse caso, até por ser algo que aconteceu aqui no Brasil. Eu não sei se o Pedrinho vai retornar lá pra Rússia, mas não joga mais pelo São Paulo. Quer falar, Aline Bravo? Não, só colocar um adendo aqui que o principal motivo do São Paulo ter rescindido o contrato foi a liberação de alguns prints com a Amanda Nunes, que é a ex-namorada do Pedrinho, e uma ameaça de morte, né, que ele acabou fazendo a ela, acabou apagando depois na sequência, mas aí ele diz de alguns prints com a Amanda Nunes, que é a ex-namorada do Pedrinho, e uma ameaça de morte, né, que ele acabou fazendo a ela, acabou apagando depois na sequência, mas aí ele diz de alguns prints com a
Amanda Nunes, que é a ex-namorada do Pedrinho, e uma ameaça de morte, né, que ele acabou fazendo a ela, acabou apagando depois na sequência, mas aí ele diz, né, eu vou ler só aqui no finalzinho porque a conversa é bem de baixo nível, então não vale a pena que os nossos ouvintes ficarem ouvindo isso, mas aqui ele fala, né, ela fala, por que não mata então? Ele fala, a vontade é grande, mas eu vou ouvir a minha mãe, matar por causa de celular não, nem bater, não vale a pena, fica aí com ele, sua mendiga, e aí ele começa outros xingamentos também. Isso daqui é só um finzinho do print, tá, PDV? Porque não tem como mesmo ler essa conversa aqui no ar. Mas a principal causa, então, aí do São Paulo, que o São Paulo rescindiu o contrato, foi essa prova. Lembrando que o time resolveu esperar, né? Então, a minha opinião como mulher aqui é que o São Paulo não foi bem no começo desse caso. Pra mim, desde que surgiram as primeiras provas, as primeiras ameaças, devia já ter tirado ele dos treinos ou já ter encaminhado essa rescisão. Precisou de uma pressão popular. A Independente também não foi bem. Nós não podemos continuar passando a mão nessa estrutura que cerca Lembrando pro pessoal aqui que às 9 horas da noite tem a Voz do Brasil, diretamente aqui na Rádio Bandeirantes, mas continuando aqui então, a gente tem que acabar com essa estrutura que cerca o futebol, de passar a mão na cabeça dos jogadores, ou dos homens, né, até que se prove que ele fez algo, né, até que se prove não acreditar na palavra da mulher. A gente vê o Cuca, a gente vê tantos casos, né, horríveis acontecendo, mas isso vem lá de trás. Isso daqui é uma prova. Se ele bateu nela, se ele ameaçou ela de morte, ele já fez isso com outras mulheres. E a gente precisa que os clubes sejam cada vez mais incisivos, tomem atitudes verdadeiras, concretas e rápidas. Porque só assim os jogadores, né, que eles tiram tão pequenos e querem formar como atletas, eles vão conseguir também formar homens com dignidade, formar pessoas. Eu acho que é isso que o São Paulo, que o Corinthians e que o Palmeiras e que o futebol brasileiro precisa investir. Eles tiram os meninos, investem no atleta, mas não podem esquecer de investir no ser humano e punir o ser humano quando necessário também. Pois é, o Pedrinho que tem 23 anos, já é um homem, né? Isso tem que deixar bem claro. E que acaba com os holofotes num grande momento que ele poderia desenvolver na carreira. E inicialmente mostrou no São Paulo que tinha potencial de evolução. Ele bota tudo a perder com relação à carreira dele. E eu fico imaginando, né, uma pessoa assim, se num grande momento em que ele vivia, né, se ele teve a capacidade de fazer o que fez, é de se preocupar. É de realmente... ali que exista de fato um acompanhamento de perto com relação a essa situação com o Pedrinho e obviamente, né, todo o acompanhamento para que essa ex-namorada, a Amanda, possa seguir em frente, viver a vida dela, encontrar pessoas que, né, tenham carinho, compaixão e respeito por ela. Isso eu acho que é o mais importante. Então, o noticiário hoje do São Paulo, essa parte dedicada